Então vamos lá, gente, detalhando como que funciona o MAP, nossa matriz de avaliação de palestrantes. Nós analisamos 6 pontos divididos em 3 categorias. Primeira categoria, a gente vai analisar o produto, como é que está a palestra em si. Para isso, a gente olha 2 pontos, que é o conteúdo e a forma. O conteúdo, basicamente, é o que você vai trazer para a palestra. Então, se você tem clareza da mensagem principal que você quer transmitir, as melhores palestras, elas são focadas em uma ou poucas mensagens, não é uma palestra distribuída em 10 tópicos, 10 dicas, a palestra que tem uma mensagem clara, ou seja, a mensagem da sua palestra está clara. Segundo, você tem embasamento, tudo que você está colocando ali dentro, você tem vivência, experiência nessa área, como que está construído tudo isso? Como que está a análise do conteúdo geral da sua palestra? Isso vai te dar uma nota de como que está avaliado o seu conteúdo. Mas isso não é o produto. O produto é a soma entre o conteúdo e o item 2, que é a forma. A forma é como você vai dizer isso. E aí a gente está falando de roteiro, a gente está falando de como você prende a atenção da plateia, como estão os seus elementos visuais, elementos de slide, de música, de vídeo. Basicamente você está construindo a narrativa de uma forma que gere atenção, interesse, que convença a plateia. Lembrando que uma palestra não é sobre ensinar, é sobre convencer. O papel de um palestrante é convencer a plateia. E se o seu conteúdo, se você aposta 100% no conteúdo e não aposta na forma, provavelmente a sua plateia não vai manter a atenção ou talvez chegue no final e não esteja convencida do que você quis transmitir. E aí, gente, uma dica de produto. Aqui na Apollo, a gente só cadastra produtos que têm uma nota média entre conteúdo e forma acima de 7. E eu faço esse convite para você. Se o seu produto não está ainda próximo a 7, que você trabalhe esse produto antes de colocá-lo no mercado. Enquanto não tiver isso, vai trabalhando o produto em casa. Só coloca no mercado depois que você atingir esse patamar. Isso tudo, gente, faz com que a gente tenha um bom produto. Isso significa que a gente vai vender? Não. Porque não basta ter um bom produto. O mercado tem que saber disso. Eu preciso contar isso para o mercado. Então, gente, o segundo passo é a gente analisar como que está o nosso reconhecimento. A segunda categoria, que é reconhecimento, ela é a soma também de 2 itens, que é visibilidade e autoridade. Visibilidade é saber quantas pessoas conhecem o seu trabalho. E quais pessoas eu estou falando? A gente tem que ter muito claro aqui qual é o seu público-alvo. Então, se você me responder que o seu público-alvo são professores, então a minha pergunta é, se eu perguntar para 100 professores aleatórios do Brasil, quantos te conhecem? Quantos vão responder que sim? Essa vai ser a sua nota de visibilidade. Agora, se eu respondo que a minha palestra é destinada para todas as pessoas, então eu tenho que fazer uma pergunta muito mais ampla e perguntar para todas as pessoas do Brasil quantas te conhecem. Ou seja, vai ficar extremamente mais difícil. Essa é outra dica que eu dou. Sempre trabalhar a questão de nicho. Descubra um nicho e foque nesse nicho. Porque tentar ser relevante para todo mundo é extremamente difícil. A autoridade é quantas pessoas associam você e o seu trabalho à solução do problema que elas estão enfrentando. Então, se eu estou falando para gestores e eles querem falar sobre como liderar melhor uma equipe, quantas pessoas entendem que você é a pessoa adequada para fazer isso? Veem em você autoridade para resolver esse assunto. Essa é a nota de autoridade. Então chegamos, gente, ao terceiro ponto, que são nossas estratégias comerciais. Basicamente, o que a gente vai analisar nesse terceiro ponto é como que está a nossa definição de estratégias, ou seja, quais canais de distribuição a gente está trabalhando, qual a nossa definição de público-alvo, como que está a clareza das nossas ações comerciais e além disso, a questão de materiais de apresentação. Em planejamento comercial, eu vou analisar quais são os meus canais de distribuição. Aqui sim eu vou identificar se eu vou trabalhar em uma agência, vou trabalhar em várias, vou ter uma equipe própria, como que eu vou trabalhar esse produto com o mercado. Segundo, qual é a clareza do meu público-alvo? Terceiro, quais são os meus diferenciais? Qual é o meu pitch? Por que uma pessoa deveria comprar o meu produto? Quais são as ações que eu vou trabalhar para melhorar todos os outros pontos? Então aqui eu vou fazer um planejamento comercial que vai garantir que eu vá evoluir em todos os pontos que eu preciso trabalhar
e conseguir chegar da melhor forma ao mercado. E chegamos ao segundo item, gente, que são os materiais de apresentação. Isso pode parecer talvez um pequeno detalhe, mas eu te garanto, esse talvez seja um dos pontos mais importantes para o seu sucesso comercial na sua carreira de palestrante. Aqui a gente está falando da definição de um bom palestra kit, um material que vai te apresentar para o mercado, e aí a gente tem que ter clareza do nosso público-alvo, tem que ter clareza dos nossos diferenciais, do porquê o mercado vai ver que eu sou a pessoa adequada para resolver aquele problema em questão. Tudo que eu falei antes do planejamento, ele vai aparecer aqui. E um bom material, ele causa um impacto muito grande. Além do palestra kit, gente, é fundamental você ter um vídeo de apresentação muito foda. E aí, ó, presta atenção, eu não estou falando que tem que ser um vídeo bom, tem que ser um vídeo foda. Esse é fundamental para que o cliente conheça o seu trabalho. Esse material ele vai estar indo na mão de um diretor de uma multinacional, que são as pessoas que você quer que contrate para sua palestra, ou de um grande gestor de uma grande área. Então é fundamental que esse material seja muito, muito bem produzido, porque ele vai ser comparado com outros materiais que estão em um nível muito acima. Então ele não pode ser um material para cumprir tabela, aquele vídeo que você tem do Instagram, do TikTok, um material que você mesmo produziu em casa. Isso, infelizmente, não funciona mais. Quando esse diretor dessa multinacional terminar de assistir o seu vídeo, e mesmo que ele não te conhecesse antes, a sensação que ele tem que ter é uma sensação de culpa, de como que eu não conheço esse palestrante. Ele termina tão impactado pelo seu vídeo que ele fala assim, meu Deus, eu deveria conhecer. Ele se sente mal de não ter te conhecido antes. Esse é um vídeo foda. Desses 3 pontos, gente, então, produto, reconhecimento, estratégias comerciais, a gente aqui na Apollo, a gente tira uma média, essa média vai me dar o potencial de venda. Então vamos supor que a minha nota de produto é 7, de visibilidade é 5, de material de apresentação é 9. Eu tenho uma média geral 7, então ou seja que eu tenho 70% aproximadamente de potencial de venda. E essa é a nota que a gente busca aqui. A gente está buscando palestrantes que tenham acima de 70% de potencial de venda. Isso quer dizer que a gente faz isso porque eu não quero trabalhar com outros palestrantes mais difíceis? Não, não é esse o ponto. O ponto, gente, é que na verdade a gente quer preservar os palestrantes. Tem palestrantes que ainda não estão no momento certo de estar numa agência. Essa é outra pergunta que eu respondo muito. O que eu faço para entrar numa agência? E talvez essa não seja a pergunta certa. Entrar não é difícil. O mais difícil é funcionar, é ficar. Porque o grande ponto é que existe, ao mesmo tempo que tem muitos palestrantes trabalhando, entrando em agências, tem uma quantidade igual saindo. E que muitas vezes ele sai de uma forma queimada, porque o produto não vendeu, ele não girou. E o que acontece é que às vezes, por um pouquinho, faltou um detalhe, você se queimou dentro de um segmento. Então o que a gente faz é fazer uma análise para ver se você está com pelo menos 70% de potencial, para ver se você já está pronto ou não para estar nessa prateleira. E se a resposta é não, na verdade é um por enquanto não. Vamos trabalhar 1 ou 2 itens para que eu possa elevar isso, para que quando eu entrar, eu entre pela porta da frente e funcione. E aí outro ponto que me perguntam é, mas eu preciso estar acima de 7 em todos os itens? Na verdade não. O único ponto que você precisa obrigatoriamente estar acima de 7, ou no mínimo 7, é em produto. Um produto abaixo de 7 não está pronto para estar no mercado ainda, ele precisa ser lapidado. Os outros 2 pontos, eles podem ser compensados. Então, às vezes, eu não tenho muita visibilidade, eu tenho uma visibilidade nota 4, 5, mas, por outro lado, eu tenho um material nota 10. Pronto, um material compensa o outro. A mesma coisa funciona o inverso. Às vezes eu não tenho um material de apresentação tão incrível, mas eu tenho uma visibilidade nota 9. Ou seja, eu preciso menos de um material para convencer um cliente que você é a pessoa certa. Então, também funciona. Você consegue fazer aqui no site uma autoavaliação, você pode ir lá e dar uma nota para cada uma desses itens que a gente comentou aqui, para ver como está seu status atual, e se a sua média já está acima de 7 no geral, você pode fazer uma aplicação com a gente, de mandar seu material, para que a gente possa fazer essa análise também, e se realmente estiver dentro desses parâmetros, a gente começar aí uma bela parceria. Tá bom? Então valeu, gente, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo a Apollo Palestrantes.